Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou Igor Vieira, autor de História do Sistema de Ensino PH, e hoje a gente vai fazer a questão 52 que apareceu no caderno azul do Enem de 2019. Uma questão bastante interessante porque ela trata de um tema muito relevante e recorrente nos exames, que são as trocas culturais na formação do Brasil e, de uma forma geral, do Atlântico. Bom, ela começa com um texto que diz assim: o processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico, em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Esse trecho foi extraído da obra Escravidão, Farinha e Tráfico Atlântico, um olhar sobre as relações entre Rio de Janeiro e Benguela entre 1790 e 1830. Bom, o texto é bastante interessante, primeiro porque ele fala que o cultivo de mandioca e a fabricação de farinha já era algo presente na cultura, dos povos autóctones no território que hoje a gente chama de Brasil. Contudo, a partir das trocas culturais entre os povos originais, portugueses e os povos africanos que foram trazidos à força para o Brasil em condição de escravidão, há um alargamento da produção de farinha que passa a ser algo extremamente disseminado em todo o território colonial português aqui em solo americano. Além disso, além da disseminação da farinha no território colonial na América, o texto já fala para você que, a partir das conexões comerciais que foram se desenvolvendo entre Brasil, África e Portugal, que ele fala ali, que ele chama de formação do espaço atlântico, a farinha de mandioca passou a ser vendida, portanto, consumida em portos africanos. Inclusive, hoje, há o cultivo de mandioca em território africano. Bom, o texto fala sobre um novo olhar, um novo olhar sobre as relações entre Rio de Janeiro e Benguela, ou seja, um novo olhar sobre as relações entre Brasil e África. Isso é interessante porque, quando a gente pensa na formação da cultura brasileira, a gente sempre pensa na influência que vem de fora, como a cultura brasileira foi resultado da chegada de lusitanos e da chegada desses povos africanos. Mas a gente reflete muito pouco sobre a influência da cultura das populações nativas brasileiras na formação cultural da África e na formação cultural da própria metrópole, porque Portugal se forma também a partir dessas trocas que vão sendo realizadas no espaço atlântico. Por isso que o texto fala sobre um novo olhar, porque qual é o olhar tradicional que a gente geralmente tem quando a gente pensa no espaço atlântico como português, como grande agente colonizador, e nesse olhar do português como agente colonizador, os povos originais da América e os povos africanos seriam meros elementos passivos diante dessa formação cultural. E, principalmente, na formação do Brasil, a gente sempre tende, de forma tradicional, a associar o indígena e o africano única e exclusivamente à escravidão, ao trabalho em condição de escravidão. Quando, na verdade, a formação da cultura brasileira ela é construída a partir de uma grande troca de saberes e fazeres que vão vir, claro, de Portugal, dos povos africanos e também dos povos nativos, certo? Mas há uma grande influência da cultura brasileira nessa formação da cultura atlântica. Voltando aqui para as opções, considerando a formação do espaço atlântico, esse produto, a farinha de mandioca, exemplifica historicamente, letra A, difusão de hábitos alimentares, disseminação de rituais festivos, C, ampliação dos saberes autóctones, apropriação de costumes guerreiros e diversificação de oferendas religiosas. No caso aqui, a gente está falando de uma difusão de hábitos alimentares. Algo que era consumido pelos indígenas acaba se tornando um hábito também na África.